mais uma vez a gente aqui, fazer mais um papo de vinho, bater um papo hoje com uma grande amiga minha, Soraya. São muitos anos de história de vinho, uma batalhadora, uma guerreira aí que já vem fazendo bastante coisa pelo mundo do vinho há bastante tempo. E aí apresentar para vocês hoje Soraya, quase que sobrenome Penedo Borges. Ó, que já teve brincadeira com isso. Já teve brincadeira com isso? Já teve brincadeira. Você é a filha do Euclides? Bem que podia, né? Podia, né? Vai que... Não, mas hoje realmente é Soraya da Penedo Borges. Mas já foi assim também quando a gente era mais novo, lá nos primórdios, há 20 anos atrás, meu sobrenome era Mauro Spandi. Até hoje, Até hoje todo mundo lembra ainda. Mas... Até hoje, Mauro da Spandi, Mauro da Spandi, ele mesmo. Quando você foi para trabalhar na Spandi, lá embaixo na loja, você era da Perini? Saí da Perini. A gente se conheceu na Perini. A gente se conheceu na Perini. Isso. Depois foi para a Spandi. Isso. Na Perini você já trabalhava com vinho naquela época? Na Perini, a minha história, na verdade... Mas enquanto você vai contando a sua história, nós vamos beber no vinho da sua família. Vamos beber um Penedo Borges. Da minha família, eu amei isso. Amei isso. Vamos lá, vou abrir. Então, eu vou resumir. Começa em 99, eu vim para a Bahia em 98. Você é mineira, né? Eu sou mineira, da cidade de Itabira. Vim para a Bahia. E aí fazia vinho lá já, não? Não, eu conhecia vinho. São Jorge, Canção... Mas sua família, Euclides Penedo Borges, não fazia nada, né? Eu não sabia que ele era meu pai ainda, não. Eu fui descobrir isso há pouco tempo. Então, assim, aí, quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi na Perini. Eu entrei na Perini como SG, nas Serviços Gerais, e tive a oportunidade de ir me destacando até que eu conheci a adega, onde eu trabalhei como repositora. E lá na adega me despertou a curiosidade pelo vinho, porque eu achava bonito, Ana, falar de vinho para os clientes. Para saber se seu vinho tá bom. O sommelier aqui é você, meu caro. Bom vinho. Hoje, sua família está até sabendo fazer vinho. Eu costumo chamar hoje o nosso blend de vinho cupido. Vinho cupido? Eu apelidei ele assim, porque todo mundo que prova se apaixona. Aí eu brinco que é o meu pelo vinho ou pelas pessoas que estão bebendo em volta? Vinho. Pelo vinho. Aí eu apelidei assim, o blend é meu vinho cupido, não tem erro. É bom vinho. Esse blend é feito com que uva? Esse é o blend da linha Cepas. Na linha Cepas, ele é Malbec, Cabernet Sauvignon e Syrah. Exatamente na mesma proporção. Malbec, Cabernet, Syrah. Isso. E a gente tem o blend na linha Prisma Gran Reserva. Aí, nessa composição, ele é Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Corpulento. Isso, exatamente. Ele é uma outra estrutura, é uma outra proposta. Mas esses aí eu não vi você ainda desenrolando ele eu no mercado. Acho que você não. O blend Gran Reserva eu não te apresentei ainda, não. Da linha Gran Reserva eu te apresentei o Syrah. O Syrah. Que é uma maravilha. E uma produção muito pequenininha. Mas quando eu quis comprar ele, você não tinha. Exatamente isso. Quando veio a primeira remessa, eu não tinha essa informação de que era um vinho de produção pequena. Quantas garrafas eles fazem? 3.000 garrafas. 3.000? 3.000 garrafas. É muito pouco. Então, assim, eu recebi as 20 caixas, já fui para fazer o trabalho do Syrah, porque eu provei e falei, esse é o vinho que a gente vai despontar. Realmente despontou, mas aí depois despontou ao contrário. A informação. Mas é bom, sabe por quê? Agora mesmo eu já vou receber a próxima safra. E praticamente que eu já tenho aí boa parte do que vai chegar para mim já está encomendado. Show. Como o nosso Malbec branco, né? Que a gente vai fazer um Malbec branco, linha Gran Malbec Reserva. vinificado em branco. Branco, Malbec branco, Malbec Blanc de Blanc. Vinificado em branco. Exatamente. Para ficar branco, vinifica sem a casca. Sem a casca. Dá muito trabalho de fazer. Mas ele fica quase que um laranja rosé. Fica já provei assim. Mas assim. Você já provou assim? Já. É a primeira vez que a Penedo Borges vai fazer. Vai chegar para mim, acho que meados de março, abril, mais ou menos. Foram 900 garrafas só. Não vai vir mais, porque é a primeira produção e a gente quer sentir como é que o público vai reagir. Vamos voltar lá na Perini? Vamos! Então, aí na Perini eu comecei trabalhando como repositora lá. E Ana Andrade, que você conhece. Que lá está lá até hoje.
até hoje, está lá. Ela foi a primeira pessoa assim, que me deu a mão. Eu pedi, na verdade, porque eu achava bonito ela falando o nome dos vinhos. E aí eu perguntei para ela se ela podia me ensinar. E aí ela começou a me ensinar. E a Ana tem uma puta paciência. Ela, na verdade, ela formou muita gente naquela período. Ana formou muita gente. Ela foi a minha primeira professora. E aí ela foi percebendo que dava para a gente começar alguma coisa ali. E eu fui. Sou muito grata a seu André Faro, muito grata a seu Pepe. Na verdade, eles foram formadores de pessoas, foram formadores de clientes. Isso. Muitos clientes nem sabiam que existiam coisas tão legais na Espanha. É. E eles foram trazendo para cá, foram colocando. Aqui tem uma colônia espanhola muito grande, mas só que só os espanhóis conheciam. Então, assim, as outras pessoas que aqui moravam não conheciam tanto do... Era a única adega, na verdade, que tinha. Então, mas não conheciam também dos alimentos que eles traziam. Não conhecia então, nada. Eles foram responsáveis também por colocar um pouco da cultura espanhola, da gastronomia espanhola no mercado baiano. E acabou trazendo todo o resto com eles, né? Exatamente, aí veio tudo. Isso, sempre foi o melhor pão, sempre teve os melhores o melhor bacalhau, os melhores queijos. Sempre foram os melhores. Então, e aí eu tive essa oportunidade, né? Ou seja, cheguei. Mas você ficou boa. Não, aí depois, né, que vem a segunda etapa, que é quando eu me encontro com você na Expand. Na Expand foram épocas boas. Foi 2002. 2002. Aí você estava vindo de São Paulo? Anos, eu estava vindo de São Paulo. Isso. Estava vindo de São Paulo. A Expand me chamou, na verdade, eu estava com o seu Pepe e seu André nessa época. E eu estava... Aliás, verde eu sou até hoje, porque eu acho que... Tô vendo até a cor da roupa. Verde melancia. Então, assim, eu acho que, assim, eu acabei me enveredando mais pelo lado comercial do vinho do que o lado técnico. Claro que a gente tem que saber bem do técnico, senão você não tem o comercial. Mas a parte técnica, ela vem com o tempo também, assim. Eu acho que as pessoas, depois de tantos anos trabalhando com vinho, eu vejo que você aprende muito mais cada garrafa que você abre é uma surpresa. Do que por muitos livros. A gente lê muito. A gente lê na garrafa, a gente olha atrás da garrafa, sabe quais são os tipos de uva que vai nesse vinho. Você lê as impressões que o produtor passa no contrarótulo. No contrarótulo sempre tem algumas instruções que eles passam. Fala da paixão dele, da produção do vinho, fala da região, fala de várias coisas. Mas no fundo, você conversa muito com o vinho quando você abre, quando você põe na boca, quando você imagina o que você pode comer, quando você vê a estrutura que o vinho te proporciona, aquilo que você quer que você quer comer com aquilo. Então, assim, o vinho te ensina muito mais do que só o próprio livro, as próprias frases que estão nele. Uma vez, Cacá me falou isso uma vez, que vinho é como dirigir. Quanto mais você dirige, mais você aprende. Vinho, quanto mais você bebe, mais você entende a respeito dele. Exatamente. E quando você lê sobre as histórias do produtor, do enólogo, que você consegue identificar, né, a personalidade de quem produziu aquilo. Então, assim, é muito próximo, assim, né, a paixão, o amor de quem produz, né, pela nossa, que passa essa informação para o cliente. Com certeza. Então, eu vivo muito disso, assim, de entender o porquê daquele vinho. Mas foi isso que aconteceu com você. Quando você chegou na Expand, naquela época... Eu estava virgem. Então, e aí foi lá pro mundo comercial. No mundo comercial, você foi para o mundo somente de vinho. Porque você vinha da Perini, que tinha um universo de coisas. A pessoa se encantava pelos vinhos, dobrava à esquerda, saía no bacalhau e ia embora frios. Isso. Lá não, lá era só vinho. Então o papo tinha que ser só de vinho. Quando eu cheguei lá na Expand, que eu vi aquele mundo de vinho, que eu nunca tinha visto tanto vinho na minha vida, eu pensei assim, meu Deus, eu fiz bobagem. Saí da Perini e vim para a Expand. Me lasquei. Aí eu me lembro que, acho que um mês depois, eu acho que a gente se conheceu, alguma coisa assim. Eu já te conheci da Perini. Mas porque a gente começou a trabalhar junto. Isso. Não, mas é porque eu fazia a parte externa lá, né? Isso. Aí quando você chegou, né? Inclusive eu te falei isso e volto a repetir, sou muito grata a você por isso, porque lá na Expand foi que eu fui ter uma real noção do que era o mundo do vinho, né? Saber falar ali sobre os vinhos franceses, as regiões da Itália, aquele outro mundo do vinho que eu não conhecia. E eu ficava, meu Deus, como é isso? Lembra que a gente te ligava
Mauro, como é que é isso aqui? Mauro, como é que fala isso daqui? Mauro... Então, assim, você, na verdade, foi um professor para a gente também. Acho Naquela que para época, mim, o para o telefone era Ed, até difícil, né? telefone só tinha telefone. Celular, não, mas celular era Não tinha. BCP. Eram uns negócios, não tinha. Eu me lembro que era Nokia. fixo. Então, assim, foi um tempo muito legal na Expand. Mas a Expand foi uma escola para a gente. A Expand tinha vinhos do mundo inteiro, Do mundo inteiro. Os melhores produtores que poderiam existir estavam na mão da Expand. Você tinha Lantinori, tinha Gaia, tinha Beyond Santi. Tinha vinhos da Califórnia, do Napa Valley, vinhos da Borgonha. Tinha Robert Mondavi, tinha Olivier Leflevre, Domaine Leflevre. E os eventos que a gente promovia, que os caras vinham de lá para cá? A gente fazia o circuito de degustação daqui, vinham todos os produtores. Cara, aquilo era fantástico, Eu me lembro, assim, sabe, foi uma escola, assim, muito bacana. Teve um wine tasting que aconteceu na parte de cima. Wine tasting, Teve um wine tasting que aconteceu na parte de cima. Que, na verdade, era parte do Wine Education, né? Você lembra, né? Education? Eu não me lembro dos nomes. Então, tinha essa parte do Wine Education, teve uma parte que foi lá em cima do Trapiche, lembra que foi naquela parte de decoração? Tinha lá em cima. Teve uma feira ali que a gente tinha da Espanha, Marquês de Murrieta, a gente tinha o enólogo lá, a gente tinha o enólogo do Roda, a gente tinha... Da Roda, é verdade. Guelbenzul Altos, tinha o pessoal do Guelbenzul Altos, você tinha ali produtores da região de Bieiros. Veio o pessoal, acho que do Secreto também veio. Tinha Planeta, né? Da Planeta. Tinha o pessoal também do Roca de la Maci. Tinha também Sérgio Zingarelli. Sim, é o dono da Roca de la Maci. Uma das pessoas fantásticas. Quando eu estive na Itália, me recebeu de uma maneira que eu jamais sonhei que eu pudesse ser recebido na vida. Pois é, então essas histórias, né? Que só a gente que tem, que guarda, que sabe como é valioso isso. Não tem dinheiro que paga essas experiências. Não o Sérgio Zingarelli, eu liguei para ele e falei assim... ele acho que veio umas 2 vezes aqui, não foi? Eu me lembro dele. E eu vendi muito vinho para ele, eu gosto muito. Veio também o cara do espumante... Bela Vista. Bela Vista e do Rústico. Costa Rica. Do Rústico, Nino Franco. E do Costa Rica também. Nós fizemos ali eventos grandiosos que Salvador hoje não tem. Não tem. É uma não pena. Tem porque aumentou o número de pessoas vendendo vinho e baixou o investimento. E eu acho que assim, a qualidade do serviço também caiu muito. E quando eu estive lá na Itália, no Rocca delle Maci, eu estava indo de trem de Milão. Chique. Não, mas chique não, porque é a maneira que tem. Aí falei assim para ele, e como que eu faço para poder descer na estação de trem e chegar até aí a vinícola? Aí ele, não se preocupe, eu vou te buscar. Fomos eu e o René. Aí fomos de trem, chegamos na estação, na Toscana, numa estação, logo depois que você sai de Florença, tem uma outra estação pequenininha. Olhamos para um lado, olhamos para outra, estação vazia. Eu falei, ué, não tem ninguém nessa cidade. Aí, uma BMW enorme, azul, parada na porta. Eu falei, daqui a pouco chega. Abre a porta dentro da mensagem. Era ele. Ei, Mauro! Uma puta festa. Entramos no carro dele, levou a gente para lá. A família inteira estava esperando a gente para almoçar. Que legal. Levou a gente para casa dele, fez um baita de um almoço, regado com os melhores vinhos dele. Lembra do Rocato? Lembra? Lembro. Eu me lembro que quando ele esteve aqui na loja, ele foi muito, muito simpático com a gente. Ele é um cara fantástico. Assim, muito alegre, muito espontâneo. Foi muito legal. Onde eu tiver a oportunidade de vender o vinho dele, eu vendo. E aí a família esperando a gente para almoçar, apresentou a filha, apresentou o filho, a esposa, almoçamos, comemos um monte. Ele falou assim, agora nós não vamos beber os vinhos ainda. Vocês vão ficar na nossa pousada, chamada Reserva de Fisano. E aí levou a gente para lá, hospedou a gente. A gente nem esperava isso, a gente imaginava, tipo, vamos lá provar um vinho e ir embora. E aí hospedou a gente ficou lá hospedado num lugar fantástico, milenar. É que geralmente essas vinícolas todas, elas têm... Milenar por minha conta, tá? Porque assim, é muito antigo. Espaço antigo, assim, que eles conservam. E, sim, um lugar fantástico, chamado Reserva de Fisano. E ele falou, de noite eu venho para conversar com vocês e a gente comeu uma pizza. A gente chegou cansado, vamos dar uma dormida. Aí
descansamos, acordamos, já eram às 7 da noite, de dia ainda, que era verão. Se olhar a Toscana de dia, assim, do alto da reserva de Fisano, do restaurante que ele tem lá, fantástico. Fez um grande jantar pra gente, vamos os vinhos. No outro dia de manhã, visita aos vinhedos, tudo bonitinho, organizou tudo, fizemos outra degustação fantástica e levou a gente lá na estação de trem de novo para deixar embora. Bacana, muito fantástico. Bacana. Muito São bacana. Coisas que eles fazem pela gente que... eu sempre falo isso, que o vinho... E veio a partir dessas feiras de vinho que eles vinham aqui no Brasil. O vinho me deu conhecimentos que eu nunca teria na minha vida. Tipo, assim, eu sempre falo isso, assim, talvez existam pessoas muito estudadas e que estejam num auge de vida financeiro, status, super bacana, mas que não conhecem as coisas que a gente conhece. E talvez também não tenha esse mesmo carinho lá do produtor. Exatamente. E o Sérgio Zingarelli conheceu a gente aqui, trabalhando, carregando caixa, servindo vinho, atendendo cliente, falando do vinho dele. E os caras tratam a gente muito, 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 muito bem. Eu tive a oportunidade de ir na Santa Rita, lá no Chile, e eu fiquei impressionada assim, com tudo que eu vi lá, e o carinho deles também com a gente, né? Na Penedo Borges eu já fui algumas vezes, nós somos todos amigos hoje. O produtor gosta muito disso. Você ficou quantos anos na Expand ali ainda? Eu fiquei 3 anos na Perini, 99, 2000, 2001, fui para a Expand em 2002, saí da Expand em 2004, que eu fui para a Casa dos Vinhos, né, de seu Wilton. Isso, com o seu Wilton. Outro guerreiro, outra pessoa histórica aqui. Com o seu Wilton eu já tive, já foi um outro estágio, né, que eu cheguei em seu Wilton como auxiliar de venda, mas como eu já tinha um know-how que a Expand me deu... Eu tinha os clientes que tinha na Expand também, né? Isso, já veio ali, né, Perina, Expand, e ele abriu a casa, então eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente, né? Sair de auxiliar para vendedora. Quem te levou foi o Juan? Foi Juan, saudoso Juan. Juan. Muito grata a Juan também, que me levou para lá, que me apresentou a seu Wilton. E lá com Sheila é que eu pude desenvolver outros talentos, assim, tipo, imagina eu, que era, né, repositora da adega, que limpava as garrafas de vinho, de repente eu estava dando treinamento em restaurante. Lá para o seu Wilton. Lá para o seu Wilton. De repente eu estava indo para os restaurantes, dar treinamento para o pessoal, falar de vinho para o pessoal, né? Estudava muito antes dos vinhos para depois ir falar com as pessoas, até que surgiu uma oportunidade que era para Sheila palestrar, só que ela, no dia, ela não tinha condições de palestrar, aí ela me colocou na frente. Eu tremia feito vara verde e olhava para ela, tipo assim, e agora eu falo o quê? E agora eu faço o quê? E aí a coisa foi... Só que o pessoal que está lá sentado não está sabendo disso. Não, ninguém estava sabendo disso. Está todo mundo de boa, aproveitando. Você imagina eu falando de vinho da Nova Zelândia. Eu já tinha acompanhado Sheila em todo o processo da palestra dela. Então, eu já tinha praticamente... Eu já sabia o que ela ia falar e como que ia ser, porque eu já acompanhava. Aí, nesse dia, eu fui eu tremia. Eu botava Sheila a mão no bolso. Fez história aqui, né? Sheila foi professora da faculdade aqui também, Dom Jorge, da Católica também. Isso, exatamente. Sheila é uma fofa. Sheila está lá em Vitória da Conquista. Está em Conquista. Nós nos tornamos, assim, saiu da questão de patrão funcionário e nós somos muito amigas íntimas, eu e Sheila. A gente se fala sempre, direto, é muito legal isso. E aí começa a outra parte da história, que é quando eu começo a trabalhar com os restaurantes, e eu começo com o seu Wilton. Depois eu passei um tempo em Recife. Você foi para aquela loja de Recife que ele abriu lá, né? Isso, pela Gran Cru, que eu ganhei como melhor vendedora Gran Cru Norte e Nordeste. E aquela loja lá não deu certo? Né? Não, ela deu certo. Ela deu certo, tanto que ela existe lá em Recife até hoje. No mesmo lugar? Não no mesmo lugar, no outro endereço. O que aconteceu foi o seguinte, a proposta era a gente ir para lá com o Gran Cru, passar um ano e seu Wilton, depois de um ano, saber se queria continuar ou não na cidade. O resultado foi muito bom, porém essa logística, Salvador-Recife, ele com a loja aqui, com a distribuição aqui, isso demandava muito tempo para ele e para a Sheila. E importava também, né? E ele importava também. E eu estava lá. E ele precisava de mim aqui. Porque quando eu fui para lá, desfalcou aqui.
Então, aí a gente entendeu que não dava para continuar mais lá, porque eu cuidava de uma coisa, eu cuidava de outra. E lá, uma outra pessoa, um outro empresário, eu não me lembro quem que era, mas na época eu me lembro que Licínio Dias tinha muito interesse na loja. E, enfim, assim, ampliou os meus conhecimentos, ampliou meu leque, eu volto. Você lembra que eu fui te visitar em Recife? Não lembro, Eu fui na loja lá em Recife, falei com você. Não lembro. Fui muita gente de Salvador lá, mas eu não lembro. Mas assim... nessa época eu morava em São Paulo, já não morava mais aqui. Ah, lembrei! Me lembrei. Eu fui lá. Me lembrei. Ali era na Conselheiro Pena, Conselheiro Luz, sei lá o nome. Daquelas vias lá. A loja era muito bem montada. E ali, na verdade, aí começa a minha história com a Penedo Borges. Foi lá? Porque quando eu volto de Recife, né, Cacá Dantas, que é o proprietário da vinícola, eu já conhecia Cacá da Perini. Ele se tornou meu cliente na Perini, na Expand, na Casa dos Vinhos. E aí, quando eu volto de Recife, que eu ganhei como melhor vendedora do Nordeste, eu ganhei uma viagem de 10 dias entre Chile e Argentina. Eu fui para o Chile, visitei as vinícolas. Santa Rita, Dona Paula. Exatamente. Aí volto para a Argentina, visito... A gente foi até o deserto do Atacama, no Chile, na Tabali. Isso. Aí, quando eu estou voltando da Argentina, no aeroporto de Buenos Aires, Cacá estava na fila, vindo para o Brasil. E aí, quando ele me viu, a gente se reconheceu, e ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: eu ganhei uma premiação, e aí a gente começou a trocar ideia. Aí ele falou para mim: caramba, isso é muito legal. Eu acabei de comprar uma vinícola aqui, estou começando a produzir vinho, e eu não sei como vender isso no Brasil. Aí vamos conversar. E aí se passaram alguns meses, né? E ele realmente, a produção dele nessa época, eram 3 rótulos só que eles produziam. Eles fizeram uma parceria com a Geotrade no Rio de Janeiro para trazer esses vinhos. E quando os vinhos chegaram lá, os caras não sabiam o que fazer com o vinho. Né? E aí eu me lembro que eu pedi para ele umas amostras, que era o que a gente estava falando no início, né? De provar o vinho, entender o sentimento daquele vinho, o que era aquele vinho. Aí, quando eu provei, na primeira prova, eu falei: cara, isso vende. Eu disse exatamente isso na mesa: isso vende. Aí os próprios, eles não acreditavam no potencial do vinho deles. Eles falaram assim: tem certeza que vende? Eu falei: tenho. Tem certeza? Tenho. Aí, enfim, eu saí dessa degustação, cheguei em Seu Wilton, pedi demissão e abracei a Penedo Borges e a gente começou. Quantos anos já? Entre idas e vindas já são 2008, 18, 10, 23, 14 anos. 14 anos. Mas entre idas e vindas, eu fui primeiro, né, em 2008, fiquei até 2012, até por falta de experiência mesmo, né, de vida própria mesmo, experiência pessoal. Eu acabei perdendo para um importador local, e o que eu poderia... Mas também o importador local tinha mais a oferecer do que você. Tinha poder financeiro, tinha mas, assim, logística, tinha uma série de coisas. Mas é exatamente isso, é aquilo da gente não acreditar que a gente tem condições de fazer. E, na verdade, eu já fazia. Né? Então, assim, a pessoa pegou já tudo pronto. E aí eu me tornei funcionária deles, né? E aí Deixou de ser Penedo Borges e passou para o... Eu fui para o importador, funcionária do importador. E aí o importador começou a vender o vinho no mercado. Isso. Através de você. Você colocando no mercado, tirando pedido para ele. Mas aí as coisas mudaram muito, porque as vendas caíram, em vez de subir, elas caíram. Mas caiu porque também o preço também aumentou, né? Exatamente. Porque você não vendia mais direto, você vendia para um distribuidor que revendia para o mercado. Que revendia e tal, essa coisa toda. Depois eu acabei saindo, eu volto para Seu Pepe em 2015. Aí você foi para o Almacém Pepe. Isso. Já não era mais Perini. Não. Aí eu volto para Seu Pepe, no Almacém Pepe, inaugurei a loja da Pituba. Foi aquela primeira loja dele. Eu inaugurei a loja da Pituba e a do Horto junto com eles. E aí depois eu saio em 2018, que eu tive um problema de saúde, tive que me afastar. Aí eu passei 1 ano e meio fora do mercado, absolutamente fora do mercado, que eu estava me tratando. E aí, quando voltando, precisava trabalhar, né? Porque já não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Eu liguei um dia para a Cacá para saber como é que ele estava, por quê? Tinham clientes me procurando para comprar Penedo Borges. Eles queriam comprar Penedo Borges
e não estava encontrando Penedo Borges. Aí eu liguei para a Cacá, fiz a denúncia, né? Olha, não estou encontrando Penedo Borges e tal. E aí me veio o estalo, pô, estou precisando trabalhar, estou desempregada. Será que não dá? Aí a gente conversou com uma importadora do Rio de Janeiro, Asa Gourmet? a Asa Gourmet, e aí a Asa, aí a história, essa parte da minha história que é fantástica, cara, que eu tenho orgulho de contar, assim. Você sabe que você não tem R$1? Nada, né? E aí você só aposta, cara, me dá a oportunidade. E aí ela falou para mim assim, olha, eu só consigo vender para você se for com pagamento adiantado. À vista. À vista. Porque senão eu não posso te fornecer vinho. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Aí me veio uma ideia, aquelas coisas assim que Deus fala no seu ouvido. Junta todos os seus clientes, faz uma lista de transmissão, manda para eles que você vai ter Penedo Borges, só que você precisa de 50% na frente. E aí eu falei assim, mas cara, ninguém vai querer fazer isso, eu estou fora do mercado já tem quase 2 anos. Vão pensar que é golpe. Mas eu ia pensar. Aí eu falei, não, pelo menos vamos tentar. Aí eu fiz, né, a mensagem, mandei na lista de transmissão de alguns clientes que eu acreditava que podia, né, me ajudar, na verdade. E, incrivelmente, um único cliente, ligou para mim e falou para mim assim, Soraya, você vai ter Penedo Borges? Vou. Tá, 50%, né? Eu falei, é. Aí ele falou, tá bom, eu quero isso. Ele comprou 7 caixas. E ele pagou tudo, 100%. Com esse valor que ele pagou, eu trouxe as 7 caixas dele e trouxe mais umas 4 ou 5 para deixar ali. Aí você foi girando. Aí começou a girar. Eu confesso que trabalhei no primeiro momento fora das regras, porque tinha que começar de alguma forma. Na verdade, o sistema empurra você para isso. Mas essa discussão a gente não pode ter, que era um pouco polêmica. Mas eu comecei assim, tive muita perseguição, porque algumas pessoas falaram que ia denunciar, que eu estava contrabandeando vinho, que eu estava trazendo vinho não sei o quê. E aí, só que a coisa foi sozinha. Esse vai ser um dos papos que eu vou montar com calma e pensando também sobre esse mercado do descaminho. Sim. Eu também bebi dessa água, por obrigação também. Necessidade, né? Necessidade. Mas é um longo caminho para se discutir. Eu já discuti isso com o importador, já discuti isso com o dono de restaurante. Eu acredito que todo mundo tem razão. É verdade, todo mundo tem razão. Eu acho que todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Inclusive todas as partes. Todo mundo, porque todo mundo quer trabalhar. Então, exatamente. Todo mundo Inclusive quer trabalhar. todas as partes. A pandemia foi cruel com todo mundo. Foi. Não teve como escolher o que fazer. Não. Você simplesmente fazia. E eu surgi justamente na pandemia, porque eu começo em outubro de 19, aí a pandemia estoura em março de 2020, e aí eu falo, caraca, ou vai ou racha. E eu me sustentei durante a pandemia assim. Então tipo assim, tem coisas que não são discutíveis. Não, é o que você falou, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão, mas todo mundo também tem um pezinho lá. E aquele que aponta também é apontado. Então, mas a gente vai discutir isso depois. É a parte chata no outro da papo coisa. De vinho, que eu vou montar uma mesa um pouco maior, com mais pessoas para poder discutir. Vai ser ótimo, vou adorar. Porque vai ser uma discussão bem boa de se fazer. Vai ser bom mesmo. E aí, pronto, aí surge a Penedo Borges na minha vida. De novo. E dessa vez é aquela história, né? O filho pródigo. Porque eles... Mas eles fizeram uma reestruturação também. Eu lembro que os rótulos não eram esses. Tudo. A partir desse momento em que eu falo que os clientes estavam procurando vinhos aqui e não tinha, né? E também se percebeu, né, que você acabou de falar a questão da importação, que é a margem sobre margem, e que quando chega lá no consumidor final, fica inviável para o cara. Fica, porque passa na mão de 5 ou 6 pessoas antes de chegar no consumidor final. O vinho lá sai de lá custando R$10, com cada cadeia de imposto, com cada pessoa que passa na mão, o vinho chegando
chega aqui com 70, 80 reais. Então, e aí veio a necessidade da Penedo Borges e a minha necessidade. E aí a gente começou a conversar e chegamos num denominador comum que a melhor forma de se fazer essa operação era a própria Penedo Borges fazer a importação dela. Então, hoje, aí começa o pico da reestruturação. Né? Já se faziam os estudos lá na vinícola, né? A vinícola tem 48 hectares, todos plantados, e lá eles já estavam fazendo toda uma modificação, todo um estudo geológico, né, que eles chamam hoje de viticultura de precisão. Foi feito todo um estudo para se saber qual era o máximo dos vinhos que se podia atingir, né, qual o pico de qualidade. Então, se diminuiu a quantidade de vinho e aumentou a qualidade, devido a esse estudo de viticultura de precisão. A partir disso, entra para trabalhar com a gente o enólogo Juan Pelado, que trabalhou junto com Michel Rolland. Top. Ele trabalhou muito tempo com Michel Rolland. Eu gosto dos vinhos do Michel Rolland. Polêmico também, mas também gosto. Pois é. Aí ele vem para trabalhar com a gente. Tem uma leve tendência a gostar dessas coisas polêmicas aí. Eu sei disso. Aí ele vem para a vinícola e ele muda todo o processo de vinificação, ele muda alguns processos de plantio também, e com isso os vinhos também mudam e surgem novos nomes, novos rótulos, novas nomenclaturas, novas formas de fazer. Por que agora vem cepa? A linha cepas. Vamos lá. Hoje a Penedo Borges está dividida em cepas, prisma, parcela e os tops, que são os microvinificações. Né? Cepas. Você observa que não tem no rótulo mais a palavra reserva. Sim. Que nós tínhamos anteriormente varietal, reserva, gran reserva e tops. Aquela velha escolinha. É isso. Aí foi discutido isso e chegou-se no denominador comum que nós tínhamos condições de fazer um vinho acima do reserva, mas não gran reserva, que ficasse ali entre o reserva e o gran reserva. Porque o potencial das nossas uvas é muito bom para fazer vinhos estruturados, vinhos macios, né? E vinhos até de guarda, dentro dessa linha cepas. E aí, como é que se faz isso? Na Argentina, você sabe, existe a lei de que para ser reserva tem que ter mínimo de barrica e máximo, senão entra para o gran reserva e tal. E aí eles tiraram esse nome reserva, criaram o nome cepas, que, na verdade, é o indicativo... Que, na verdade, você não está dentro do... Nem de um e nem de outro. Nem de uma legislação, nem de outra. Exatamente. Na verdade, você abriu mão da legislação para poder se posicionar. Exatamente isso. Então, o que acontece? Hoje, antes o nosso reserva, ele tinha 8 meses de barrica, né? Todas de segundo uso, e saía para o mercado. E o gran reserva tinha 12. Hoje, mudou-se isso. O nosso cepas, ele tem 10 meses de barrica de primeiro uso. Aumentaram 2. Né? 50% desse vinho está em barricas novas. E o outro 50% está em barrica de segundo uso. Entendi. Aumentou... Na verdade, eles aumentaram mais 2 meses e separaram o vinho em duas partes. Uma parte em barrica nova, uma parte em barrica de segundo uso. Exatamente. Isso para a linha cepas. Quando vai na barrica, aí ele sai da barrica, vem para a garrafa e ele descansa mais 6 meses na adega climatizada. Entendi. Então, ele leva 16 meses para chegar no mercado. Exatamente, 16 meses para chegar no mercado. Então, ele é muito mais do que um vinho reserva e é menos que um gran reserva. No nosso caso, o Prisma, ele tem 12 e 12. O Prisma também adota a mesma filosofia de não querer ser gran reserva e de se colocar um pouquinho acima. Exatamente isso. Aí ele fica, o Prisma, ele fica 12 e 6. Eu falei 12 é 12 e 6. São 18 meses. 12 de barrica, todas de primeiro uso. E depois 6 meses na adega subterrânea. Aí a gente veio com parcela, que já é da linha top, é um vinho na faixa de R$230, 200 e, sei lá, no restaurante. E vale esses preços? Vale. Olha lá, hein? Não, que isso, mano. Eu não minto. Graças a Deus, o mercado sabe disso. Então, assim, aí vem a linha parcela. Essa linha parcela, o que é? É uma parcela do vinhedo que, devido ao estudo de solo, foi percebido exatamente nos vinhedos de Cabernet Sauvignon, Chardonnay,
e Malbec, tem uma parte desse vinhedo que o solo é diferente. Esse estudo é feito por geologia. Exatamente. E tem um enólogo chamado Marcelo Parras, Sim. que ele trabalha na Undurraga. Hum. Ele é especialista em microsolos, em single block. Ele consegue identificar junto com a equipe dele, os solos distintos dentro de um mesmo terreno, e ele verifica parcelas de solos diferentes. Exatamente. Ele tem conseguido resultados fantásticos. É exatamente isso que foi feito na Penedo Borges há 3 anos atrás. Por isso que se chama parcela, seleção de parcela, o nome correto do vinho, que aqui eu abrevio, que todo mundo fala parcela. É uma parte do vinhedo, dentro do vinhedo de Malbec, dentro do vinhedo de Chardonnay, dentro do vinhedo do Cabernet Sauvignon, que são uvas totalmente diferentes das outras que estão em volta. Porque, na verdade, daquilo que ela se alimenta, muda muito. Uhum. Apesar de você ser da mesma família, do mesmo bloco, quando você vai lá no solo e vê que o solo é diferente, a irrigação é diferente, um solo xistoso, a água passa de um jeito, um solo arenoso, a água passa de outro, um solo vulcânico de um jeito, um solo barroso de outro jeito. Isso faz com que a água flua de maneiras diferentes. Isso. Faz com que a planta puxe mais água, menos água, tenha mais dificuldade, tenha mais minerais, tenha menos minerais. Mais fruta, menos fruta. Isso ajuda bastante. Exatamente. E foi feito esse estudo, e aí, quando foi identificado isso, foi feito o parcela. Tanto que o parcela, assim, não é um vinho que eu costumo... Na verdade, a Penedo Borges, voltando para o início, ela era uma vinícola como as outras. Hoje ela é uma vinícola boutique, né? Ela tem como é que eu vou dizer? Ela tem esse selo de vinícola boutique, né? Por causa exatamente dessa produção pequena e por causa desses estudos de geologia que foram feitos lá, e separou tudo, mudou tudo. E ela hoje é a única vinícola dentro da região ali de Lujan de Cuyo que tem o selo de sustentabilidade, né, que é tudo feito de forma natural, sustentável e com o maior critério possível. Né? Então, assim, é um vinho que a gente pode chamar quase que de artesanal. Quando a Penedo Borges quiser me levar lá, eu vou. Eu estou indo para lá em março. Estou indo para lá em março. Então, assim, é uma vinícola boutique, ou seja, a produção é pequena, e a gente costuma dizer que são vinhos de escassez, porque começou uma safra hoje, você não sabe quantas garrafas você vai ter. E quando terminar, terminou. Terminou. É o caso do nosso ícone 2017. É o caso do Chirá também. Do Chirá também. O ícone, ele foi o vinho mais procurado da vinícola nos últimos 10 anos. Esse vinho na vida. O 2017? Não, nunca bebi nenhum ícone. Mentira. Só vejo falar, tá igual caviar isso aí. Não, mentira. Ícone, eu já ouvi muita gente falar. Já ouvi algumas vezes. Desde a época que você começou a vender, sim, já tinha visto. Vi naquela feira de vinhos argentinos. Lembra? Mas naquela feira não abriu o ícone. Não abriu, não. Ali você provou parcela. Eu provei o parcela. Você provou parcela, você gostou mas o parcela bastante. Eu tinha provado ali mesmo. Que era o do rótulo azul escuro. Isso, esse eu provei. Porque eu te falei que foi o melhor vinho da feira. Foi, você falou isso, o melhor vinho exatamente. Da feira. Mas não provei o ícone. Não, o ícone não estava lá aberto. Não foi... Agora, assim, o 2017 não existe mais. Mas eu acho que eu consigo com Cacá uma garrafa e aí a gente... Mas você não vai viajar para a vinícola agora? Nem na vinícola tem. Não, nem na vinícola tem. Não tem mais. O ícone 2017 acabou. Virou ícone. Quem bebeu, bebeu. Quem comprou, comprou. Agora, assim, Cacá, eu acredito que tem alguma coisa. Eu vou programar com ele para a gente levar lá para você poder... E no mercado novo agora, com a sua volta, o que você está achando dos restaurantes, dessa nova demanda? O pós-pandemia ensinou muita coisa para a gente. E essa chegada no mercado nos restaurantes, no pós-pandemia, como é que está a sua receptividade? Como é que está a expectativa de vocês para o mercado? Eu vou te dizer uma coisa que eu disse para a Cacá anteontem. Eu estou muito otimista do ponto de vista de que algumas coisas aconteceram, principalmente no mercado de vinho, né, que foram todas essas apreensões que aconteceram,
Eu acho que isso limpou alguma coisa do mercado e acabou dando um pouco mais de espaço para a gente que trabalha de forma correta. Eu percebi isso, né? O volume de vendas para mim. Porque, assim, muita gente me questiona. Por que não tem vinho na Perini? Por que não tem vinho no Almacém Pepe? Nas principais lojas de Salvador. Por que não tem? Simples. 2 coisas. A primeira, eu não tenho vinho suficiente para atender todas essas lojas, né? Porque o meu vinho é um vinho boutique. Né? Segunda coisa, a pandemia mudou a forma das pessoas comprarem. Mudou completamente. As pessoas vão até as lojas? Vão. Mas hoje as pessoas perderam o medo de fazer compra virtual. É isso mesmo. As pessoas perderam o medo de entrar num grupo de vinho e fazer a compra naquele grupo de vinho. Então, assim, isso me facilitou muito o meu trabalho. Eu tenho hoje, eu foco em quê? Eu foco em restaurantes, né, enotecas, assim, pequenos espaços como o seu. Por quê? Porque eu acho que isso é muito mais a cara do nosso vinho e é muito mais a cara, é a nossa proposta. É vender vinho para quem gosta de vinho, para quem conhece vinho. E dar oportunidade para quem não conhece e queira conhecer. Que eu acho que é num local desse aqui que o cara aprende a beber vinho, que o cara aprende a entender de vinho e aguça a curiosidade dele. Né? Quando ele vai no supermercado, quando ele vai numa loja grande dessa, pode ter 1 milhão de vinho ali, ou o cara vai por preço. Que é a maioria, que não está errado também. Pois é, então ele vai por preço. Aí o que vai me adiantar? Assim, eu acho que o consumo do vinho ele tem que ser elevado sempre. Se a pessoa vai por preço, vai por qualidade, são fases da vida. Sim, concordo com você, mas é exatamente. Mas para mim, que trabalho com um vinho, que ele tem um custo maior, né, do que um vinho de prateleira de supermercado. Aí eu vou botar lá o meu Cepas Blend lá na prateleira por R$140, né? Aí o cara vai ler lá, R$140, Penedo Bom, tem outro aqui embaixo que é 40. Eu levo 4 garrafas desse. Então, assim, quem comprou comigo vai estar chateado porque ele não vai estar rodando. Quem vai lá comprar não vai fazer um investimento. Então, eu prefiro fazer esse trabalho mais focado direto no consumidor final e com os restaurantes. Por quê? O meu cliente, ele vai no seu restaurante. O meu cliente, ele Quando vem você na fala sua meu loja. cliente, você criou uma base relação de amizade com os clientes? De amizade. Eu tenho hoje isso. Cliente, pessoa física. Pessoa física de encontrar na praia, no shopping, no trânsito e buzinar para mim, e tá aqui de repente ouvindo a gente me mandar mensagem, entrar no Instagram e tirar foto na beira da piscina tomando vinho tinto. Meu! Aí, assim mesmo. Aqui, ó, tô tomando seu vinho. Eu tenho clientes que manda foto assim, ó, com uma baita de uma muqueca em cima da mesa, tomando vinho tinto. Pronto, o cara que vai para a pizzaria com a família e leva o Penedo Borges embaixo do braço para aquela pizzaria e abre lá e tira a foto. Então, com a minha família aqui, manda para mim. Então, assim, eu vou falar, meu maior patrimônio hoje é isso. É essa relação com os meus clientes. Meus clientes têm... Pode me ligar a qualquer hora, eu atendo. Quantos anos no total já? 24 anos. 24? 24. Comecei em 99. Faz tempo. Faz muito tempo. E, tipo assim, eu sou muito discreta nisso. Tipo, eles mandam foto para mim, eu pergunto, eu posso postar? Se eles falaram que pode, eu posto. Eles falaram, não posta. Ok, tranquilo. De entrar na casa dos clientes. Eu tenho clientes que vêm para Salvador uma vez por ano, que é janeiro. Eu já tenho essa clientela certa, que vai para Itacimirim, que vai para é uma relação construída, não é uma relação. É gente que vem de São Paulo, é gente que vem do Rio, é gente que vem de outro país. Me liga, Soraya, deixa o vinho lá para mim. Eu chego na casa dos caras, eu já conheço a empregada, eu já conheço o porteiro. Eu vou levar. Que agora eu não estou podendo fazer mais, que aumentou muito. Mas sempre que eu posso, eu vou levar. Eu faço questão, porque eu quero ver esse cliente. Eu quero pegar na mão dele, eu quero agradecer a ele. Legal. O vinho leva a gente para outros lugares, né? A gente... Eu falo com as pessoas que, assim, de onde eu vim e por que eu já fiz, acho que eu nunca sonhei na vida. Ô, Mauro, eu vou fazer das suas palavras as minhas, viu? Nunca sonhei na vida onde pudesse chegar. Tipo, Também você ir não. para outro país, você ir para a Espanha ser recebido, ir para a Itália,
você conhecer pessoas, você frequentar lugares, o que você já se comeu e já se bebeu nesse mundo absurdo. É impressionante. Né? Eu, às vezes, assim, a minha família que participa muito disso assim comigo, né? E eu tenho essa relação muito ligada à minha família. Meu irmão que mora aqui, meu pai lá em Minas, meus irmãos lá em Minas, eu tenho muito isso com eles, eu divido isso com eles, que eu saída de uma cidade pequenininha lá em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Já não é tão desconhecido assim. Ele que é conhecido, Itabira não, ele que é conhecido. E eu já vou lembrar de Itabira, terra de Soraya. Então, assim, eu chegar na Bahia sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, com uma criança de 8 meses no braço, eu nunca imaginei, nunca. E o vinho E me veio pra deu cá por quê? tudo. Fazer o que com essa menina? Eu casei com um baiano. Deixa eu contar essa história. Eu sei dessa história. Mas não vou contar essa história aqui, não. Aí eu vim embora para casa. Aí, 2 anos depois, o casamento acabou. Eu falei, cara, eu não vou voltar. Porque eu tomei um amor por Salvador tão grande. Mas também, você veio de uma cidade pequena, só que a cidade cresceu, tipo, as oportunidades são maiores. Né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi, eu falei, caraca, é aqui que eu tenho que ficar. Eu não vou voltar mais. E eu tomei um amor por Salvador, assim, pelo povo de Salvador. Eu sou tão grata a Salvador, tão grata a Salvador, ao povo, as coisas de Salvador. Eu gosto de tudo nessa terra, até o que não presta eu gosto. Gosto de tudo. Quando eu fui embora para Recife, eu pensei que eu ia surtar. Eu sentia a falta do cheiro da cidade. Recife é diferente. Eu estive em Recife tem um mês, mais ou menos. Recife é diferente. Totalmente. Recife é diferente. Mas depois eu vou chamar um pernambucano para a gente bater um papo aqui e ele falar um pouquinho da história de Recife. O Ângelo, que é um amigo meu, que é um sommelier lá em Recife. Quando ele estiver aqui fazendo um trabalho aqui. Recife tem uma gastronomia que é top de linha. Recife tem uma linha ali de vinhos que, nossa, o pessoal lá é muito... É uma São Paulo, né? São Paulo do Nordeste. É, isso mesmo. Uma São Paulo do Nordeste. Eles estão num outro nível, assim. Mas a minha Bahia eu gosto. Eu gosto da fuleiragem, então... Me deixa aqui na Bahia, bebendo vinho ainda. Senhora, temos grandes histórias para contar ainda. Tem muita coisa. Ainda vou fazer mais outros programas e vou te convidar para a gente fazer uma mesa maior. E já ter os bate-papos de gastronomia, de harmonização. Agradecer você, obrigado. Já acabou? Mas vai ter mais. Vão ter vários outros ainda. Por favor, eu venho. A nossa ideia é passar um pouquinho da experiência que a gente tem ao longo desses anos, bater papo, comer umas coisas diferentes, ver uns vídeos diferentes, falar de histórias. E aí vou aguardar você com a volta da Penedo Borges, que você vai em março. Quando você voltar, a gente quer ouvir as suas histórias de lá. Ô, Mauro, obrigada de todo o meu coração. Estou muito feliz, muito grata. Aproveitar a oportunidade também para poder agradecer o pessoal todo que colabora com a Penedo Borges, cada cliente, cada parceiro, cada restaurante, cada garçom, o pessoal da Penedo Borges que está lá produzindo os vinhos. Aos só poucos felicidade. A gente vai dar voz para todo mundo, para que todo mundo conte um pouquinho da sua história. E parabéns por isso aqui, porque eu acho que isso é muito bacana. Isso é você reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito legal. A ideia é a gente contar as experiências que as pessoas possam viver um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. Obrigado. Obrigada a você, Mauro. Pessoal, até a próxima, o próximo Papo de Vinho.